Olá, boa tarde a todos. Confesso que acho que vocês entendem. Estou aqui falando com um pouco de emoção, né? Acho que três principais razões, né, professor? Uma, de ter recebido o convite do professor Pedro Dallari e do professor Jacques Markovitch, referências para mim e para todos os meus colegas no curso de Relações Internacionais, imagino para todos vocês também. Em segundo lugar, de estar aqui num espaço que outras figuras ilustres já estiveram, com tantas contribuições, com tantas realizações. Então, é um senso de responsabilidade de poder transmitir alguma coisa interessante, quiçá inspiradora para vocês. Mas, confesso que o mais importante é, de fato, como que o professor falou, de já ter estado aí, e não faz muito tempo, né? Faz 15 anos. O tempo passa rápido, isso vocês também vão ver, talvez um pouquinho mais para frente, mas ele passa rápido. Mas é uma grande satisfação estar aqui, um grande orgulho. Não vou permitir que a emoção tome muito conta, senão vocês sabem onde pode dar. Então eu vou aqui começar. Os professores pediram para falar um pouquinho sobre investimentos diretos. De fato, nos últimos 5 anos eu tenho atuado diretamente com esse tema, então acho que vai muito, de fato, de encontro com esses seminários que busca trazer um pouco mais do lado prático das relações internacionais, do que é atuar nas relações internacionais. Vamos lá. Então eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória, porque eu acho que é importante para vocês também, até sei que vocês estão nessa fase da vida, né, de começar a pensar o que vocês vão fazer, para que lado ir, que decisões tomar. Eu estou longe de indicar para onde vocês vão, mas, de fato, eu acho que talvez, falando um pouquinho de como que eu comecei, como foram essas decisões de forma breve, elas podem trazer um pouco de luz. Eu sou da segunda turma, como o professor falou, eu sou da segunda turma de Relações Internacionais, a turma de 2003, somos uma espécie de cobaia, fomos uma espécie de cobaia do curso de Relações Internacionais. Eu vou tentar não ficar falando tanto do curso de Relações Internacionais, porque eu sei que existem alunos de outros cursos, mas, de fato, foi que eu fiz o IRI, e foi uma decisão muito voltada pelos temas que me interessavam. Eu não tinha experiência internacional, eu nunca havia saído do país, para falar a verdade, mas o fato é que eu me interessava pelos temas que compunham a grade curricular do IRI. Gostava de economia, gostava de ciência política, gostava de história. Então, foi uma decisão, de alguma forma, natural. Logo no começo do curso, eu senti que era um curso que teria um enfoque teórico, muito forte, muito potente, e eu decidi que eu gostaria de buscar alternar ao longo dessa formação com experiências práticas também, né? E foi o que de fato eu consegui fazer aí nesses cerca de 4 anos e meio que eu fiquei aqui na USP. Então, no primeiro ano me dediquei bastante aqui às disciplinas, estudei bastante, mas no segundo ano eu já comecei a procurar algum trabalho e consegui. O tema de tecnologia já, de alguma forma, me estimulava, já me trazia muitos questionamentos, e eu, aqui passando na fé, não sei nem se ainda hoje é isso, acho que não, hoje em dia a gente vê tudo, né, pelos sites, né, da internet, mas eu vi um anúncio, né, de um estágio numa multinacional norte-americana que lidava com o tema de geoprocessamento, que hoje é algo tão banalizado, né, Google, todas essas estruturas, mas naquela época ainda era algo, né, 2004 era algo novo. Enfim, mandei, consegui, e nesse estágio eu não poderia ter tido uma experiência melhor. Eu auxiliava a área de parcerias na América Latina, então conversava com diversos países que tinham representação dessa empresa. Acabei sendo forçado até a aprender espanhol, que era uma língua que eu não conhecia, e por conta dessa experiência acabei conseguindo também morar um tempo em Buenos Aires, na Argentina, e trabalhar na sede dessa empresa lá por um mês, auxiliado, mesmo como estágio, mas eu já fiz algum tipo de, né, eu já tive ali uma experiência. E isso eu já fica também, já até uma não sugestão, mas às vezes a gente acha que a gente está fazendo um simples estágio, e do estágio a gente só vai fazer aquelas tarefas mundanas, mas hoje, acho que, principalmente hoje em dia, o mundo está muito mais flexível, o ambiente de trabalho está muito mais
flexível. Então, proponham também. E foi isso que eu fiz, eu propus. Eu sabia que haviam unidades espalhadas aqui pela região, e eles aceitaram, e eu fui para lá e fiquei lá, e foi uma experiência ótima. Retornei com uma série de ideias na cabeça, e acabei voltando aqui para a universidade, né, focando na universidade. Eu vi o poder, né, que uma empresa, né, que uma multinacional norte-americana tinha aqui na nossa região, e fui buscar entender um pouco mais do Brasil. Ainda que estudando relações internacionais, eu acabei escolhendo muitas matérias aqui na FEA, muitas matérias com enfoque nacional, em tecnologia, em economia brasileira, histórica da nossa economia, e descobri o etanol. Me interessei muito pela história do etanol, né? Uma tecnologia brasileira com relação direta com a nossa, né, com a nossa história, né? Uma base agrícola muito forte, com essa ideia do etanol, de biocombustíveis, numa época também que havia um boom, né? Ali por volta de 2005, 2006 havia esse boom começando. Eu apliquei para uma vaga de trainee em uma trade que à época comercializava muito etanol, era a trade que mais comercializava etanol, e fui aprovado. Tive uma experiência excelente lá para conhecer de fato uma empresa de um porte um pouco maior aqui no nosso país. Foi uma experiência ótima, mas naquela empresa também eu comecei a lidar com contratos entre essas empresas e articulação com a esfera pública. E aí comecei a me interessar por essa vida na esfera pública, né? Por conta disso, justamente pela experiência que eu tinha tido em Buenos Aires, na Argentina, eu acabei aceitando uma proposta do consulado da Argentina para fazer uma pesquisa sobre biocombustíveis. Foi uma experiência excelente, onde eu pude, de fato, entender esse lado internacional com pés no nosso Brasil de uma forma mais prática. Com essa ideia, eu comecei a buscar países que, de alguma forma, eram referências para mim, né? Aqui a gente tinha essa proximidade, né? A Argentina, né? A América do Sul estava nesse mundo de alguma forma, mas eu comecei a expandir o olhar e falar, poxa, mas tem países que têm trajetórias tão interessantes, né? E a Ásia sempre foi uma região que me interessou muito, e por conta disso, por conhecer a história da Coreia, foi um país, enfim, vocês sabem, arrasado pela guerra, mas que muito rapidamente conseguiu ascender economicamente, socialmente, politicamente, e conseguir, num intervalo muito curto de tempo, ter acesso, desenvolver tecnologias e se desenvolver como nação. Fui buscar, então, trabalhar em alguma entidade, vamos dizer assim, da Coreia do Sul, e fui aprovado na COTRA, que é a agência de investimentos da Coreia do Sul, e foi uma das primeiras agências de investimento, que é um tema que eu vou falar bastante. Afinal de contas, hoje eu trabalho numa agência de investimento, só que do governo do Estado. Então, lá, por alguns anos, eu pude, de fato, ver diretamente como que é um país que se propõe a se abrir ao mundo, né? A Coreia fez justamente isso. Esse modelo asiático, né, que foi um pouco diferente, um pouco não, bastante diferente do nosso modelo de desenvolvimento aí na década de 50, 60, 70, a Ásia buscou se abrir ao mundo no sentido de exportações, né? Eles se fecharam para proteger a sua indústria, mas com um viés muito claramente de conquistar mercados internacionais, até pelo tamanho de seus países, Japão e Coreia especificamente. Então eu pude ver ali empresas até de médio porte, mas que tinham um produto com alta intensidade tecnológica, com alto grau de conhecimento envolvido ali naquele produto. E por conta disso, né, de ver em termos práticos o poder da tecnologia, o poder da inovação na transformação de sociedades, na melhoria dos índices de desenvolvimento de uma nação, eu fui buscar expandir os meus conhecimentos. Já estava um tempo só trabalhando, fui fazer um mestrado lá no Reino Unido, na Universidade de Sussex, num centro voltado para a política científica e tecnológica. Foi o primeiro centro, vamos dizer assim, né, de uma linha, falando um pouquinho mais só de teoria, uma linha neo-schumpeteriana, como a gente fala, né? Schumpeter, vocês devem ter lido, alguns de vocês devem ter lido, foi um dos primeiros a abordar esse papel fundamental da tecnologia no desenvolvimento das nações, e a figura do empreendedor, né? Se fala até que Schumpeter foi quem revirou Marx de ponta cabeça, porque ele, de fato, tem uma crítica muito forte a algumas das ideias de Marx. Então, ele, de fato, foi
foi uma referência já aqui na universidade muito forte para mim, e lá, né, no SPRU, Science Policy Research Unit, criado na década de 60, nessa linha de entender o efeito de tecnologias no desenvolvimento, eu fiz um mestrado num curso que eu nunca consegui encontrar aqui, um curso que pudesse trazer junto inovação, que era um tema que me interessava, e sustentabilidade, que era um tema também que ao longo da minha carreira profissional ele foi sempre estando presente. Então eu consegui fazer esse mestrado por lá, uma experiência espetacular, conhecendo pessoas do mundo inteiro, com muitas das questões que a gente também enfrenta. A gente sempre acha que o jardim do outro é mais verde, né? E eu vi ali pessoas de países ricos, países desenvolvidos, com muitas das questões que a gente também tem. Como era um curso voltado para países em desenvolvimento, de alguma forma, né? Como países em desenvolvimento conseguem ascender tecnologicamente. Então, de fato, pôde trazer uma série de ideias, uma série de perspectivas que eu, com certeza, vou levar por muito tempo na minha carreira. Numa reunião, um dia de um seminário, um representante da OCDE foi lá fazer uma apresentação, eu fui nessa apresentação, uma apresentação de um projeto muito legal da OCDE, e acabei conseguindo, depois de uma conversa para entender como era esse projeto, finalizado o mestrado, fiquei um tempo lá na OCDE, em Paris, outra experiência fundamental e eu até digo, né, que rara para um brasileiro, afinal de contas o Brasil, embora esteja hoje em um processo já bem avançado de ascensão à OCDE, não é um país membro, então brasileiros não podem trabalhar lá na OCDE por um prazo muito longo, então eu fiquei por um prazo curto, que era permitido, e foi uma experiência enriquecedora. Né? A OCDE, eu gosto de falar que era talvez um dos maiores think tanks, né, do mundo, né, porque ela não tem as garras, como a gente fala, né, professor, de muitas das organizações internacionais, como a Organização Mundial do Comércio, enfim, mas ela, de fato, ela produz muito material, né, benchmarking para política pública, para melhoria em vários setores. Então foi um turbilhão né, de pesquisa, de aprendizado e tudo mais. O fato é que eu estava em Paris, trabalhando num castelo. Para quem não sabe, a OCDE fica num castelo, Château de la Mouette, no bairro mais chique de Paris. Então, conversava ali com algumas pessoas e muitas delas falavam: nossa, esse é o emprego da minha vida, eu quero ficar aqui para sempre. E eu confesso que eu nunca tive isso, eu nunca senti isso. Eu, de alguma forma, eu não entendia muito bem como que você pode falar o que um país pobre tem que fazer do alto de um castelo no bairro mais chique, numa das cidades mais chiques do mundo. Então, foi uma experiência maravilhosa, aprendi muito, mas eu senti que eu tinha que voltar, não me arrependo, e assim que voltei, estava muito decidido para trabalhar no governo, queria trabalhar, já tinha trabalhado para o governo da Argentina, já tinha trabalhado para o governo da Coreia, já tinha trabalhado para governos dos países mais ricos, acho que eu tinha, de alguma forma, alguma obrigação de também trabalhar e de tentar retribuir um pouco de tudo que que até a própria universidade pública me deu. Então a partir daí, de fato, eu busquei, preferencialmente em São Paulo, nada contra Brasília, mas eu adoro São Paulo, então busquei instituições aqui que eu pudesse trabalhar, fui aprovado lá na Invest São Paulo, e estou lá desde o finalzinho de 2014, mas eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Então, indo um pouco mais para o tema dessa palestra, eu vou até mudar aqui o lado, ficar de lado para poder olhar. Esse tema investimentos, né, que foi o tema que foi pedido, né, para a gente para eu falar. É um tema muito amplo, né? O que é investimento? Né? Investimento, você fala, poxa, eu vou investir aqui tempo nisso, eu vou investir dinheiro, eu vou investir quando, enfim, afeto, se você tem algum interesse ali, enfim. Então, né, de fato, é um tema amplo, mas tentando focar, de fato, no que é investimento direto, a gente tem esses temas que, de alguma forma, estão circundando o que é FDI, né? Esse Foreign Direct Investment, investimento estrangeiro direto, que nada mais é do que um destino amplo à movimentação de capitais internacionais
para propósitos específicos de investimento, quando empresas ou indivíduos no exterior queriam adquirir operações em outro país. Quer dizer, sempre envolve, né, IED envolve um outro país investindo em outro, seja através de um empréstimo, seja através de uma aquisição. Esses temas todos, por exemplo, quando a gente fala de um investimento, existem esses tipos de investimento, vamos dizer assim. A gente tem, por exemplo, PPPs, parcerias público-privadas. Nada mais são do que o governo enxergando que ele não vai ser capaz de entregar condições e projetos que a iniciativa privada pode entregar de melhor forma. Então, aqui no estado de São Paulo mesmo, o estado tem já aí há alguns anos um programa muito grande de PPPs, com projetos em infraestrutura, rodovias, aeroportos, ferrovias, enfim, é um tema super amplo. E é uma agenda que está cada vez mais forte, até no próprio governo federal hoje a gente tem um programa muito forte. E a gente tem também esses temas um pouco mais recentes, que justamente a queda de barreiras tarifárias, entraves burocráticos ao fluxo de capitais traz. Então, a gente tem fusões e aquisições, quando empresas compram participação em uma empresa, ou até adquirem a própria empresa. A gente tem esse Venture Capital e Private Equity, que nada mais é do que uma empresa que busca, né, colocar capital em um projeto, em uma empresa que ela acredita. No caso do Venture Capital, empresas novas, empresas aí que estão ascendendo, muitas vezes, né, startups que necessitam dessa alavancagem, né, desse fluxo de recursos para dar, né, aquele primeiro passo e até obter um pouco mais de escala. E o Private Equity, que aí, de fato, são empresas mais consolidadas, que geralmente estão relacionadas a fundos de investimentos mais conservadores, que querem lá a certeza dos seus retornos. E no tema de FDI especificamente, essa diferenciação entre projetos Greenfield e Brownfield, né? Ou seja, Green, terra verde, projetos em áreas novas, onde antes nada havia, claro que havia lá, enfim, mas nada de fato produtivo. E Brownfield, terrenos, áreas já utilizadas, empresas já utilizadas, galpões, que vão ser utilizados para esses investimentos. Mas acho que isso que é também muito importante, né? Qual é a utilidade, né? A gente até um tempo atrás, né, no Brasil, algumas linhas vinham que o investimento de alguma forma ele rouba empregos, né, nossos aqui, algo que ainda bem já foi completamente ultrapassado, né? Uma visão de um nacionalismo talvez um pouco exacerbado, de achar que o investimento de alguma forma ele substitui uma atividade nossa aqui, quando na verdade o investimento nada mais é que um aporte, né, de uma empresa que quer realizar aqui as suas operações e que traz efeitos concretos. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, eu vejo o efeito que o investimento faz numa cidade de 15 mil habitantes no interior de São Paulo, que é uma região rica. Vocês podem imaginar o efeito que o investimento faz, claro, com todas as regras sendo respeitadas de impacto ambiental, enfim, de responsabilidade social, mas de fato você tem ali benefícios claros, né? Então, até geração de emprego e renda é uma métrica que move lá o meu trabalho, o trabalho dos meus colegas na Invest São Paulo. A gente tem metas e elas estão relacionadas à geração de emprego e renda. A gente tem essa questão da transferência tecnológica, então, acho que é tirar esse microfone que aí eu consigo falar melhor. Pronto. Então você tem, né, essas possibilidades de, principalmente, investimentos intensivos em tecnologias, intensivos em conhecimento, que muitas vezes eles transformam economias, transformam localidades, né? Um exemplo muito forte de um setor como esse é o de semicondutores. O Brasil vem lutando há muito tempo para ter uma produção nacional de uma tecnologia que é completamente fundamental. Sem ela, muito dificilmente a gente vai conseguir avançar em termos de autonomia tecnológica, né? Então, de fato, quando uma empresa vem para cá, você acaba tendo que contratar pessoas localmente, você tem que treinar essas pessoas vão aprender o processo produtivo dessas principais empresas do mundo. Então, os efeitos disso eles são multiplicados, né? Infraestrutura, né? Quando a gente fala tanto de
PPPs, que a gente está falando de, geralmente, projetos de infraestrutura, né, aportes de empresas, até de países, em projetos de infraestrutura aqui, eles têm impacto direto enfim, em deslocamento, condições de acessibilidade, logística, até educação, ciência e tecnologia. Então, nesse lado das PPPs, isso é de fato direto. E quando a gente tem um FDI, uma empresa, né, que quer construir uma fábrica aqui, e a gente também vê isso muito forte no nosso trabalho, tanto é que a gente tem uma área da agência específica para infraestrutura, para analisar a necessidade que esse investimento vai ter. Quando você implementa essas melhoras de infraestrutura, você implementa elas, claro, com enfoque na empresa, mas pensando na cidade, naquela região, naquela localidade. Então, ela tem impactos diretos. Acesso a cadeias globais de valor, vocês devem, né, principalmente o pessoal de relações internacionais, deve estar estudando isso, né, essa integração muito forte que vem acontecendo no comércio internacional, onde cada país, onde cada empresa acaba se especializando em um setor da empresa, né? Antes a gente tinha aquelas empresas enormes, gigantescas, com várias áreas, com vários departamentos, design, marketing, vendas, compras, produção. Hoje cada uma dessas atividades está em um lugar do mundo, né? Então, até posso falar até com um pouquinho mais de propriedade sobre esse tema, porque a minha tese de mestrado foi justamente essa, né? Justamente o que eu via era muitas vezes a gente falando, poxa, os países em desenvolvimento eles têm que se integrar mais às cadeias globais de valor, porque eles podem aprender, né? Eles podem aprender essas tecnologias. E isso de fato acontece muito claramente. Uma fonte de financiamento externo, né? Muitas vezes a gente não tem, principalmente no caso das PPPs, o Estado, infelizmente, no Brasil, e aí até por opção, enfim, várias linhas políticas de entender qual que é o papel do Estado na economia, mas o fato é que quando você traz aqui o capital, você traz aí um investimento de $1 bilhão, por exemplo, na ampliação de um porto, ou na construção de uma ferrovia, vocês imaginem, isso é um projeto, vocês imaginem um país do tamanho como o Brasil tendo que fazer esses investimentos dessa ordem. O Estado não tem, infelizmente, ele não tem condição de realizar esses investimentos. Então, o investimento direto ele se torna uma fonte de financiamento de outro país, porque ele está investindo, né? Claro que eles têm interesse, eles estão fazendo um cálculo que seja bom para eles, mas existe uma equação que isso também traz muitos benefícios para nós. Então, de fato, é um aspecto positivo. E a balança de pagamentos, né? Eu não vou também me alongar muito. A gente sabe que o Brasil tem uma balança de pagamentos muitas vezes deficitária, né? Muito ali, nosso superávit muito focado no agronegócio, né? A indústria, aí ela tem dificuldade de alguma forma de alcançar mercados internacionais. Então, o investimento direto ele entra também justamente para deixar a nossa balança comercial ali na conta financeira. Vocês devem estar com esse diagrama da balança de pagamentos mais fresca, para dar um alívio, de alguma forma. E os spillovers, que são esses transbordamentos de variadas ordens, que também a gente vê no dia a dia do nosso trabalho muito forte. Eu dou um exemplo, lá na China, que eu acho sensacional, eles tentando de alguma forma replicar o Vale do Silício, né? Queriam fazer exatamente como aquela região dos Estados Unidos acabou se transformando numa área de pujança tecnológica, econômica. Eles construíram um bairro, né, igualzinho o que havia lá, e até construíram um pub, uma área de interação social das pessoas igual havia naquela região. Por quê? Porque eles achavam que aquilo também era importante. As pessoas saíam das empresas e iam lá para aquele pub e conversavam, trocavam ideias, falavam sobre os seus projetos. Isso é muito importante. Então, esses spillovers eles vão até desse tipo, né, de você trazer indústria para um município, pessoas para trabalhar nesse município, que elas vão conversar com os locais, e eles vão trocar experiências, e esses locais que não tinham acesso a esse tipo de conteúdo vão ter. Então, de fato, são benefícios muito concretos. Aí um panorama, passar bem rápido por esses dados, acho que isso aí vocês têm acesso facilmente. No final eu vou dar todas as indicações, né, de base de dados, onde vocês podem encontrar. Mas ali, basicamente, vocês podem ver
aqui são dados da UNCTAD, né, que hoje faz talvez o principal report sobre investimentos diretos no mundo. Aqui, né, o fluxo geral. Hoje vocês podem ver que os países em desenvolvimento recebem mais investimento direto que os países desenvolvidos. E aqui, algo que é muito interessante também é que a China, né, como, né, os Estados Unidos tem, de fato, é o grande receptor de investimento direto hoje no mundo, a China é o segundo, mas eles têm uma data, que é uma data para eles que eles sempre repetem, 2013, foi quando a primeira vez que a China passou a investir mais no mundo do que receber investimentos. E isso é muito importante, porque o modelo chinês de crescimento se baseou também muito nos investimentos diretos, e a partir desse ano eles passaram essa conta, né, eles investindo mais fora da China do que recebendo. Isso, de fato, é uma mudança considerável nas relações internacionais e nas relações econômicas internacionais. Por razões óbvias, pelo tamanho, pela economia, é o principal destino de investimentos na América Latina. São Paulo, aí, recentemente, tem representado cerca de 40% do investimento direto no Brasil e por volta de 20% na América Latina. Algo que a gente sempre fala também, principalmente quando está fazendo essas apresentações para investidores. São Paulo, se fosse um país, seria o terceiro país da América Latina, né? Seria o Brasil, o México e São Paulo. Então, de fato, é o grande destino de investimentos na América Latina. E vocês podem ver aqui os últimos anos, né, a tendência, né, de investimentos. E esse gráfico ele se relaciona diretamente com o trabalho da Invest São Paulo. E o movimento de criação de agências de investimento como a Invest São Paulo. Né? A Invest São Paulo ela é criada por volta dessa época aqui, ó, 2008 e 2010, quando o fluxo de investimentos no Brasil estava um boom incrível, histórico. Né? Os países que vêm investindo mais aqui no Brasil, Noruega, grande parte por conta do setor de óleo e gás, e esses países que vêm sendo historicamente, na verdade, os principais investidores aqui no nosso país. Aqui também foi pedido, aí também até um pedido do professor Markovic, para falar um pouco sobre esses, né, rapidamente, sobre desafios, tendências e rupturas, né? Então, do que eu enxergo, do que a gente teria hoje em termos de desafios no mundo, como o próprio professor mencionou, né, tem um pouco essa imagem do labirinto, né? O que está acontecendo com o mundo? Né? Tanta coisa acontecendo, como se posicionar, né, no mundo, não só como alguém atuando na área internacional, mas buscando atrair investimentos, né, para cá. Né? Meu trabalho hoje é trazer investimentos para o Brasil, para o estado de São Paulo. Então você tem que saber o né, buscar entender o que vai acontecer e tentar estar preparado para o que vai acontecer. No momento, e aí aqui, esse talvez seja um dos temas que mais conversam com o tema de relações internacionais, de alguma forma, né, de como a gente aprende relações internacionais, nacionalismos versus livre comércio. Né? A gente vive uma época onde esse discurso nacional, de trazer as indústrias de volta para casa, está muito forte. Né? Então, como você vai convencer uma empresa americana a vir para cá quando o presidente do seu país fala, não, vocês têm que ficar aqui. Então, é uma batalha de cachorro grande, vamos dizer assim. Né? E a gente vê isso nos gráficos também, né? Mudanças nas políticas nacionais de investimento relacionadas à liberação e restrição à regulação. Vocês veem que as de liberação têm sofrido uma queda e as de restrição têm sofrido um aumento. Isso se traduz diretamente no dia a dia de quem atua com isso. E esses outros temas, na verdade, que eles, de alguma forma, aí eu puxei um pouco, talvez, aqui a sardinha, vamos dizer assim, aqui para o meu lado, porque eu estudei, né, de ciência, tecnologia e inovação. De fato, a gente tem que buscar entender esses novos modelos de negócio, né? São modelos cada vez mais, não só a tecnologia, o produto final é disruptivo, mas o modelo é disruptivo. Então, quando você vai se propor a oferecer um serviço para uma empresa que quer se instalar aqui, você tem que saber qual que é a linguagem dessa empresa. Você não pode continuar com um discurso de 10 anos atrás, sendo que o mundo mudou, que os modelos de negócio têm mudado muito. Né? Então, a gente tem que estar sempre muito atualizado. Questão da inclusão tecnológica. E quando eu falo inclusão tecnológica, por quê? Mão de obra. A gente vê lá na agência, talvez a principal variável, uma das principais variáveis na decisão de investimento é mão de obra, é capital humano. A gente ter pessoas que consigam trabalhar nos projetos, que tenham formação,
que tenham conhecimento para as atividades que aquelas empresas, que aquelas indústrias necessitam. Então, esse é um desafio, ainda mais no Brasil, né, um país, infelizmente, com níveis de educação como a gente conhece, que são, isso a cada dia se torna mais urgente. Não por sorte, mas também por mérito. Aqui no estado de São Paulo, a gente sempre fala, inclusive para os empresários aqui no Brasil, no mundo, das escolas técnicas que a gente tem aqui, das faculdades. Eu acredito que muitos de vocês possam ter estudado nessas escolas, com cursos muitas vezes customizados para empresas que queiram aqui se instalar, mas essa não é uma realidade, né, do nosso país, né? O ensino técnico no país, a nível federal, é um pouco mais recente e ainda há um longo caminho adiante. Robotização, como a gente fala, investimento produtivo direto, né, produção, manufacturing, fábricas, que são cada vez mais ocupadas por robôs e menos por pessoas. Temas que vocês já devem ter ouvido, empresa 4.0, indústria 4.0. Quer dizer, como gerar emprego, que é o grande objetivo da política pública, né? Eu estou falando agora bem com o enfoque do meu trabalho, como gerar emprego com novos investimentos, se a próxima fábrica da Siemens, uma empresa alemã, vai ser 100% robotizada. Que emprego que vai ter para a gente, né? Para vocês, para mim. Então, de fato, esse é um desafio muito grande. E, de forma geral, essas tecnologias emergentes que, se a gente adora tá aqui com o nosso iPad, o nosso smartphone e tudo mais, mas eles trazem impactos no fluxo de riqueza, né? Quem produz esses aparelhos? São empresas de capital de um determinado país, mas que produzem outro. Como que o Brasil se posiciona em relação a essas tecnologias que transformam a relação entre empresas, entre trabalhadores? Então, de fato, são temas que eu trago mais para, talvez, uma reflexão de vocês do que para a gente ficar se debruçando demais, porque acho que a gente ficaria aqui muito tempo falando sobre isso. Tendências. Uma tendência que isso também comentei muito com o professor Markovic, ele falou, poxa, né, muitas vezes a gente vincula muito relações internacionais, o curso, o Instituto Rio Branco, a diplomacia. Aí eu perguntei, nossa, professor, ainda o pessoal pensa assim? Eu falei, não, alguns pensam, enfim, muito legal, todo respeito, é uma linha bonita, fundamental. Essas pessoas têm um papel decisivo nos destinos, né, do país. Mas o fato é que a arena internacional ela tem mudado, né? A atividade internacional tem mudado, muito por conta, talvez, da revolução que a gente vem tendo nas últimas décadas na comunicação. Então, esse exclusivo internacionais, né? Esse exclusivo internacional, né, de falar por um país, por um estado, por uma região, ele vem sendo, de alguma forma, democratizado. Então, essas atividades de paradiplomacia, elas têm crescido numa velocidade muito rápida. Falo pela minha própria experiência. Hoje, recebi o representante de um grande país asiático, 1 hora antes de vir para cá, falando sobre oportunidades de cooperação. Ontem estava num congresso de inovação de uma Câmara de Comércio, uma das maiores câmaras de comércio aqui do Brasil, de um país europeu, representando ao invés de São Paulo, representando o Estado de São Paulo, falando do Estado de São Paulo. Claro que quem assina, no final das contas, vão ser as autoridades, né, as grandes lideranças, mas isso começa ali numa conversa, ali numa mesa, né, numa reunião. Então esse é um tema que eu, como profissional de relações internacionais, eu sinto que ele é inexorável, né? Esse tema, eu acredito que a diplomacia ela vai continuar com a sua importância, mas novas esferas, novos canais de expressão e de atividade e execução de relações internacionais, ela vai estar muito mais aberta. Uma tendência que a gente já vive no nosso dia a dia, uma competição acirrada por investimentos. De fato, existem várias formas que os países, que
que as localidades têm de estimular investimentos, e vocês podem ver esse gráfico, que é um gráfico que a primeira vez que eu vi eu achei incrível, né? A quantidade de agências de investimento que são criadas. O que é esse gráfico, né? Basicamente, primeiro, né, aqui no nosso país, primeiro se criou a Apex, Agência de Promoção de Investimentos Federal, né, do Brasil, em Brasília, a Invest São Paulo, depois da Invest São Paulo também foi criada a SP Negócios, que é a agência do município, e não me surpreende que daqui a alguns anos exista uma Invest Zona Sul, Invest Zona Leste, alguma coisa assim. Existe essa preocupação cada vez mais forte, essa necessidade de promoção de ambientes para a prática de negócios, por saber dos benefícios que trazem você buscar negócios, investidores, gente que quer trabalhar, que quer entregar, que tem tecnologia para a sua localidade. Então a gente tem uma ascensão muito rápida nos últimos anos, nas últimas 2 décadas, de agências de promoção, essas IPAs, né, Investment Promotion Agencies. Né. Já falei um pouquinho das cadeias globais de valor, elas são uma tendência, ao mesmo tempo que há no mundo hoje, de fato, vocês sabem, uma tendência a esses nacionalismos. Eu acho que essa fricção que existe entre livre comércio e nacionalismo, ela pode, nos próximos anos, se acirrar, mas se a gente olha a história do comércio internacional, a gente vai ver que existem esses ciclos, né? Para alguns, a história econômica, ela talvez, né, esses ciclos de Kondratiev, de Brodel, vários autores que enxergam a história econômica por esses ciclos, né? E a gente vê uma conexão cada vez maior, né? Uma ampliação do comércio e dos fluxos internacionais cada vez maior. Então, essa é uma tendência muito provavelmente inexorável. Segurança jurídica, que é justamente isso. A partir do momento que há uma competição acirrada por investimentos, você tem que promover um ambiente convidativo. Você não pode achar que reduzindo o imposto, que era o que se pensava até aqui no nosso país, alguns anos atrás, você vai atrair investimentos. Não. O investidor, né, como tanto o investidor que vai comprar um papel ou vai comprar uma ação, e quando ele vai, principalmente instalar uma empresa que ele pensa em ficar lá 20, 30, 40 anos num país, ele quer ter segurança que a empresa dele vai seguir, né, que as regras vão ser as mesmas, que os contratos vão ser respeitados, que não vão ter alterações, né, de leis. O investidor entende a mudança, né, natural da democracia, alteração de governos, de partidos, de líderes. Agora, os contratos, né, a gente sabe, pacta sunt servanda, né, professor, aprendi um princípio fundamental das relações dos pactos têm que ser cumpridos. Então, segurança jurídica é uma tendência cada vez mais forte. E, por sorte, acho que no Brasil isso, né, às vezes a gente tem alguns sobrepassos, mas a gente vem buscando avançar nessa agenda. Agenda de sustentabilidade, né, tem cada vez mais a linha mais cética sobre a sustentabilidade, sobre as mudanças climáticas, mas, em geral, a gente pode talvez dizer que mesmo a elite econômica das grandes empresas, eles têm isso muito claro, esse processo também de buscar formas de sustentabilidade ambiental, social, até, é uma necessidade cada vez mais premente nos negócios, certificações, entender esses lugares onde esses investimentos vão se dar. E a digitalização, que também conversa diretamente com esse tema, né, de tecnologia, que você muda completamente a forma como você busca investimentos, né? Quer dizer, muitas vezes você ia até, né, você quer convencer uma empresa chinesa a vir para cá na década de 60, você tinha que ir até a China, você tinha que conversar, trocar cartão. Hoje em dia você consegue fazer por Skype, enfim, inúmeras ferramentas. E muito em breve talvez a gente vai ter o tal do holograma, a gente vai estar aqui conversando. Tem gente que acredita que isso nunca vai ocorrer, que em negócios o aperto de mão é importante, mas eu talvez seja de quem de fato acha que a gente vai conseguir fazer isso. A gente vai conseguir fazer uma reunião presencial através de um raio de luz. Então, isso dando um exemplo muito para frente. Mas a gente vê isso no nosso dia a dia mesmo, né? Enfim, de como muitas dessas empresas têm essa atividade
totalmente conectada, vamos dizer assim, muito estabelecidas, e quando você está buscando atrair investimentos, você vai ter que se adequar a isso também. Rupturas, esse é um tema bem difícil, porque rupturas muito dificilmente você vai conseguir prever, né? E isso em investimentos, de fato, né, tem um autor recente que vem trazendo, principalmente para quem gosta, né, de mercado financeiro, Taleb, né, fala do cisne negro, né, que é essa figura que do nada surge, enfim, um crash de uma bolsa, um acidente climático, alguma coisa desse gênero. Como se preparar a isso? Muito difícil, você tem que estar preparado para isso de alguma forma. Então você tem essa questão da instabilidade política, de fato, como eu falei, as empresas elas estão plenamente conscientes e preparadas para a alternância natural do processo político, novas lideranças, novos partidos. Agora, é complicado quando de fato entram governantes com uma agenda completamente diferente, muitas vezes radical. Isso causa efeitos claros, né? Porque principalmente um país como o Brasil, que é um país grande, os movimentos não são tão dinâmicos quanto um país menor, enfim, Coreia do Sul, Holanda, países europeus que são menores, têm essa facilidade, e mesmo até os Estados Unidos, que é uma economia grande, tem a sua flexibilidade. Mas o Brasil, por exemplo, é um país que, né, os processos aqui não são tão rápidos, né? Então, de fato, quando há esse tipo de mudança, né, há uma espera por parte do investidor, né? O que está acontecendo aqui? Para onde eles estão indo? O que eles vão fazer? Será que eles vão mudar isso? Quando você começa a mudar muita coisa, poxa, mas será que eles vão começar a mudar contratos? Será que eles vão começar a mudar regras, regulamentos? Então, isso muitas vezes pode se tornar uma ruptura. Populismo econômico, acho que vocês que têm acompanhado aí os noticiários, né, esse é um tema que acaba, né, enfim, ele não é de agora, ele é presente historicamente, mas o fato é que quando você começa a alterar as regras econômicas, ainda que muitas vezes até cheios de boas intenções, mas quando não há uma preocupação a longo prazo, há uma preocupação ali imediata, o investidor ele vai claramente perceber isso, porque ele está pensando a longo prazo. Muitas vezes o político está pensando aí nos próximos 4, 8 anos. O investidor não. O investidor está pensando em 30, 40. Então são tempos diferentes. Conflitos armados, né, enfim, isso historicamente também, se a gente olhar a história, a gente vê que os conflitos armados eles estão caindo, né? Isso nem é um fato, mas esse perigo da guerra ele sempre é algo problemático, né? Porque as guerras, ainda que elas não estourem, elas sempre têm ali algum tipo de embasamento histórico, social, político para acontecer. De fato, isso pode causar grandes problemas, tanto para quem já está estabelecido com o seu investimento, como para quem está buscando lugares para investir. Se tiver algum tipo de iminência de conflito armado, vocês podem ter certeza que o investidor não vai para lá. Ele vai esperar o conflito passar, ele vai esperar as pessoas não conseguirem se entender e vão seguir em diante. As guerras comerciais, que hoje é um tema muito forte, com impactos diretos, principalmente no trabalho de quem trabalha com investimentos, quando a gente acha o Trump aumentou aqui uma tarifa, a China aumentou outra tarifa, a gente acha que isso só causa impacto entre as duas economias. Não, essas duas economias elas representam uma parcela muito grande da economia mundial. Nesse contexto globalizado, interconectado, de cadeias globais de valor, a partir do momento que você sobe em 10% a tarifa de uma determinada atividade, pode ter certeza que se essa atividade tem uma presença aqui no Brasil, uma empresa produz aqui, ela vai sentir. E os seus boards, né, os boards dessas empresas que tomam a decisão, eles vão considerar essas variáveis. Então, esse tipo de intervencionismo, né, dos estados, né, mexendo em tarifa, mexendo em barreiras não tarifárias, ele causa impactos imprevisíveis, porque você não sabe qual vai ser o próximo tweet do Donald Trump, por exemplo. Então, e capital humano. Capital humano,
não sei nem se eu colocaria como uma ruptura, mas o fato é que a gente no Brasil, a gente tem uma urgência muito forte nesse tema. E se a gente não conseguir atualizar a nossa mão de obra, a nossa população, os nossos irmãos brasileiros, com skills, né? Habilidades para a robotização, para a digitalização, para a indústria 4.0, a gente vai ficar para trás. E já existem investimentos que não vêm para o Brasil porque a gente não tem a mão de obra, a gente não tem essa capacidade. Então, é de fato uma ruptura, porque o mundo está mudando muito rápido. Vocês estão vendo também, o mundo está mudando muito rápido. Os produtos e a forma como se produz os produtos estão mudando muito rápido. Eu coloquei essas 4 funções das IPAs, na verdade, para vocês tentarem entender como, a partir do momento que essas agências têm essas funções, como lidar com esses temas, né? Eu acredito até que essa apresentação vai estar disponível, né, vocês, então eu coloquei isso mais para vocês refletirem, né? Se colocarem de alguma forma no meu lugar, no lugar dos meus colegas, para como se, né, a partir do momento, por exemplo, que você tem essa tarefa de image building, que é uma função super fundamental que a gente tem lá no Invest São Paulo, promover a imagem do Estado de São Paulo, como se posicionar quando você está promovendo, né, a sua região, o seu município, o seu país, em relação a esses temas. Enfim, falar sobre a Invest São Paulo, aí um tema que eu já tenho falado com uma certa frequência, só para dar o contexto, né, de como a Invest São Paulo foi criada, né, como eu mostrei ali no final da década de 2000, num contexto de um boom de investimentos diretos aqui no Brasil, e quando os estados eles passam, na verdade, a produzir a chamada guerra fiscal. Não começam, eles já faziam isso, mas aí tem um momento muito forte, né? Por quê? Investimentos vindos, os estados falam, opa, eu quero que esse investimento venha para cá, então eu vou abaixar aqui o meu ICMS, né, o Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços. E aí é uma guerra fiscal, todos abaixam os seus impostos, a arrecadação de todos cai, e isso não é bom para ninguém. Então, o fato é que não havia um ponto focal de atendimento a esses investidores, a essas demandas. Então é criada a Invest São Paulo dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na verdade aqui no IPT, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, um grupo de estudo para investimentos externos. E aí, essa série de leis e decretos, de fato autorizando a instituição e até aprovando já um estatuto da Invest São Paulo, né? Esse termo One Stop Shop para investimentos no estado de São Paulo. O lugar onde os investidores devem se dirigir, e a gente, né, vem trabalhando em todas as esferas para que haja essa consciência em todas as agências do estado de São Paulo, as agências dos municípios e até também do governo federal. Agora falando de fato como é o dia a dia do trabalho, né? Como é atrair... Eu até tinha pensado em colocar aqueles temas rupturas, desafios no final, mas eu achei interessante colocar antes, para vocês se colocarem na minha posição. Falei, poxa, como lidar com todos esses temas fazendo o que vocês fazem, né? Então, as áreas de atuações principais da Invest São Paulo, a gente tem hoje, né, a agência foi criada com o intuito de atrair investimentos, originalmente, foi para atração de investimentos. Desde 2015, a agência passou a trabalhar também com promoção de exportações e inovação. Geralmente, as agências de promoção de investimentos é o contrário, elas começam trabalhando com exportações e depois elas acabam indo para investimentos. A própria Apex, a agência do governo federal, ela começou como uma agência de promoção de exportações, depois ela foi para investimento. Por quê? Justamente pelo perfil de São Paulo, que recebe grande parte do investimento direto aqui no Brasil. A gente, lá na agência, tem uma área de promoção de exportações, a gente tem uma área de estímulo ao ecossistema de startups. Tenho orgulho de falar que talvez o principal projeto que eu estive envolvido na minha carreira profissional, enfim, nessa curta carreira profissional, foi justamente nesse tema. Eu tinha acabado de chegar lá de Sussex, lá da OCDE, tendo estudado ciência e tecnologia, e a gente chegou, né, eu cheguei na Invest São Paulo, haviam recursos disponíveis justamente para essa área, né, de tecnologias, TICs, né, tecnologias da informação e
comunicação. Falei, poxa, por que a gente não faz uma semana de tecnologia? São Paulo tem tanta coisa, uma semana tão... É um estado com tantas... Enfim, a gente tem parques tecnológicos, centros de P&D, tem a FAPESP, tem as empresas, tem núcleos de pesquisa, enfim, tem toda a infraestrutura de ciência e tecnologia que qualquer país rico tem, né? E aí foi com esse intuito, falou, vamos fazer uma semana de tecnologia do estado de São Paulo. Enfim... Como as coisas acontecem, a gente acabou conversando também com a agência de investimentos aqui da cidade de São Paulo, e a gente criou a São Paulo Tech Week, não sei se vocês conhecem, talvez vocês já tenham ouvido falar, que hoje é uma das maiores semanas de tecnologia do mundo. É uma semana onde as principais, não os principais, mas é uma semana aberta para que empresas, incubadoras, aceleradoras possam trazer as suas iniciativas, mostrar os seus programas, e as pessoas venham de fora do país, de fora do estado, para conhecer essas iniciativas dessas empresas e dessas instituições. A São Paulo Tech Week, a primeira edição foi, como eu falei, em 2015, e até hoje ela tem aí acontecido. Geralmente ela está para acontecer, na verdade, acho que vai ser agora outubro, final de outubro, novembro. Recomendo que vocês deem uma olhada até nessa agenda, tem muita coisa legal, geralmente muita coisa aberta, público, sem custo. Então esse é, de alguma forma, um projeto que eu tenho muito, muito carinho. Que foi justamente quando, de alguma forma, até essa agenda de startups também começou a ficar cada vez mais forte na Invest São Paulo, né? Hoje a gente tem o SP Conecta, que é um evento que acontece buscando conectar os principais atores desse ecossistema. Enfim, esses são esses temas, né, à parte. Mas falando especificamente de investimentos, a gente... E aí, fazer uma semana de tecnologia tinha também esse intuito, né? Abrir uma semana, mostrar tudo que a gente tem para que investidores venham e conheçam. E esse é o trabalho muito forte da agência. Prospecção, né? Mostrar o estado de São Paulo, mostrar o que a gente tem. Né? Muitas vezes a gente não sabe o que a gente tem aqui. Eu vou passar bem rápido, mais para frente, por alguns dados sobre o estado de São Paulo, que quando eu mostro aqui, muitas vezes as pessoas não conhecem. Então isso é importante saber. A gente tem uma área de prospecção de negócio que vai fazer essa busca por novos investimentos, seja aqui no Brasil, em outros países, buscando novos investidores, e uma área de relações institucionais internacionais que faz essa articulação com consulados, câmaras de comércio, agências de investimento, para justamente entender, mostrar para eles que quando as empresas baterem na porta deles, eles podem falar com a Invest São Paulo, mostrar que a gente está à disposição para apresentar o Estado e para facilitar a vida deles aqui, né? E uma área de projetos de investimento, que aí, de fato, tem o dia a dia do investimento, né? O que é um investimento? Ele fala, poxa, construir uma fábrica, né? Mas por onde você começa, né? Como você começa a construir uma fábrica? Você abre uma empresa? Tem que ter uma empresa aberta, de fato, mas como você, né, encontra uma área? Então, a Invest São Paulo faz esse trabalho muito claro, né? A agência ela vai assinar um acordo de confidencialidade com o investidor, né? Nesse acordo assinado não há nenhum tipo de obrigação por parte do investidor para que ele invista, nada disso. Na verdade, a gente vai buscar assegurar ao investidor que as informações que eles vão nos passar, muitas vezes informações sigilosas, vão ser mantidas dentro da equipe da Invest São Paulo. A gente já teve caso, por exemplo, de projeto de investimento, que a gente foi com o investidor até o município, conversamos com o prefeito, todo mundo, o prefeito ficou super empolgado, um pouco ansioso, e falou isso na imprensa, saiu no jornal da cidade, empresa tal vai abrir aqui uma fábrica. Isso voltou lá na sede deles, lá na Europa. Por quê? Porque é uma informação confidencial. Essas empresas elas têm capital aberto. Então, um anúncio, às vezes, no município do interior do Brasil, pode trazer algum tipo de impacto nas ações da empresa no mercado internacional. Então, de fato, são informações sigilosas, estratégicas, que não podem ser compartilhadas fora de algumas pessoas que trabalham nesse projeto. Então, com base nessas informações, que são estratégicas e confidenciais, a gente vai verificar as necessidades do projeto. A Invest São Paulo tem
tem uma base de dados rica, de 645 municípios aqui do nosso estado, informações sobre logística, mão de obra, infraestrutura, enfim, todas as variáveis que a gente sabe que geralmente são decisivas para o investidor. E é com base nessa grande base de dados, a gente tem um sistema de georreferenciamento também com esses dados, que a gente vai buscar indicar os municípios que se adequem às necessidades desse investidor e as áreas que estejam disponíveis nesses municípios. Então, de fato, tem aí uma atividade direta com o município, é fundamental nessa articulação com o município. A gente vai com o investidor até o município, mostrar para eles essas áreas, e aí eles vão fazer enfim, arrendamento, aquisição. Com essa área definida, a gente vai oferecer uma assessoria em 3 principais frentes de infraestrutura, para entender quais são as necessidades desse projeto, em termos de logística, em termos de acessos viários, em termos de acesso a gás, a eletricidade, a internet, telefonia, conversar com as concessionárias que fornecem esse serviço, para que, caso não esteja disponível naquele município, naquela área, essa conexão seja feita. Uma assessoria tributária, vocês ainda talvez, não sei se vocês têm empresa, talvez vão ter em breve ou vão trabalhar em uma, vocês vão ver como que é a estrutura tributária do nosso país. Tem essa discussão agora sobre a reforma uma reforma tributária, a gente está muito atento a ela, porque de fato é um sistema muito complexo para o investidor, é muito complicado explicar para um chinês como que funciona aqui, enfim. Então, a gente vai dar essa assessoria e, por fim, uma assessoria ambiental. Todos esses projetos têm sempre o selo e a aprovação dos órgãos responsáveis aqui no estado de São Paulo pelo licenciamento ambiental, CETESB, principalmente. A gente vai, então, facilitar de alguma forma a vida do investidor, vai ter que seguir todos os cânones, vai seguir todos os regulamentos, mas ele vai ter a assessoria da Invest São Paulo no sentido de mostrar para ele, ele não pode esquecer nenhum documento, ele não pode faltar com nenhuma informação, ele tem que dar todas as informações e os documentos necessários, certificados necessários para que essa aprovação aconteça. E aí, com base nisso, o investimento pode de fato dar. Como eu falei, a gente sempre passa esses dados sobre o estado de São Paulo, que aí entra de fato essa questão da promoção da imagem. Quando a gente está promovendo a imagem, a gente está promovendo a região como um destino de investimentos, Então a gente vai colocar, a gente tem algumas informações de caráter mais geral, enfim, PIB per capita, por exemplo, o estado de São Paulo representa mais de 30% da economia do nosso país. Não me canso, nos 5 anos que eu estou na Invest São Paulo, sempre se surpreendem com isso. Hoje mesmo eu ouvi, eu falo, nossa, mas 30%? Eu não sabia que São Paulo tinha essa parcela. Isso é muito relevante. Hoje, por exemplo, do nosso mercado consumidor, a maioria, mais de 50% dele está fora da região metropolitana. Eu sei que muitos de vocês devem ser aqui de fora da região metropolitana, mas é uma região muito rica. O estado tem aí cidades a 200, 300 quilômetros, tem uma qualidade de vida muito alta. E a gente mostra isso para o investidor. E grande parte hoje dos investimentos da Invest São Paulo, da carteira da Invest São Paulo, estão fora da região metropolitana. Aí algumas informações também, a gente, por exemplo, rodovias, a gente reclama, poxa, a estrada aqui é ruim. Das melhores rodovias, a maioria delas, 18 das 20, estão aqui. Aeroportos regionais, rios, enfim, a gente vai buscar entender, mostrar para o investidor o que é importante. Se é um setor específico, por exemplo, se é um centro de P&D, a gente vai buscar atrair um centro de pesquisa e desenvolvimento, que é um investimento muito difícil de trazer, porque aí a gente está competindo por cérebros, são capital humano muito alto, um nível muito alto desse investimento. E a gente está competindo não só com o Brasil, com a América do Sul, com a América Latina, está competindo com a Ásia, com a Índia, às vezes até com a Europa. E a gente já apoiou alguns projetos. Então, por exemplo, a gente vai falar mais especificamente dar mais informações sobre isso, sobre ciência e tecnologia, sobre inovação. Se é uma empresa do setor alimentício, a gente vai falar mais sobre o mercado do setor alimentício, quais são os principais players
que estão aqui. A gente tem que mostrar para a empresa, para o investidor, por que ele vai ficar aqui e o que ele tende a ter de facilidade em termos da estrutura econômica. E aí, nesse sentido, São Paulo, de fato, é um grande produto, né? Como eu sempre falo. Eu sou suspeito porque eu sou nascido aqui na cidade de São Paulo, sempre aqui viajando pelo estado, mas o fato é que é um grande produto. Poucos países no mundo têm a estrutura, a diversidade econômica do estado de São Paulo. Se a gente começa a comparar, só o estado com alguns países europeus, por exemplo, a gente está em níveis muito similares, em muitos aspectos. Investimento em P&D, investimento de empresas em ciência e tecnologia, infraestrutura, índices de desenvolvimento humano. E a gente, aí especificamente para o Foreign Direct Investment, para esse investimento produtivo, essa rede, essa realidade industrial do Estado é um grande benefício, porque uma empresa não vai se instalar em uma localidade que ela não vai ter os fornecedores que ela necessita, Então ela vai sabendo que aquela cadeia está lá consolidada, ela vai ter mais razões para vir para cá. Também que com os municípios a gente tem uma atividade muito forte de pedir para eles que eles nos informem quais são as empresas que estão na região, porque isso é decisivo para o investidor. A gente, como agência que busca promover a imagem do Estado de São Paulo, a gente sempre busca olhar os rankings, que a gente tende a falar, a nossa missão é falar bem do Estado de São Paulo, falar das coisas boas do Estado de São Paulo, mas nada melhor do que os outros falando o que a gente tem de bom. E esses são rankings, por exemplo, esse ranking da FDI Magazine, que é o braço de inteligência do grupo Financial Times, um dos jornais mais respeitados de negócio no mundo, que tem esse ranking dos estados latino-americanos. Antes eram estados sul-americanos, agora estados latino-americanos. E São Paulo, a gente vem sempre fornecendo informações para esse pessoal, para eles, e a gente vem sendo ranqueado aí nas últimas 3 edições como estado número 1 na América Latina. Esses rankings são muito importantes, porque quando a gente vai conversar com o investidor, fala, olha, São Paulo é o melhor estado. Ele vai falar, claro, eu não esperava que você fosse falar alguma coisa diferente para mim. Você está vendendo o estado de São Paulo para eu vir realizar o meu investimento. Então, eu falo, mas veja, aqui quem está falando é o Financial Times. Eu acho que o Financial Times, você pode não gostar talvez de um texto, de uma linha editorial deles, mas de negócios eles são uma referência no mundo. Então, é sempre importante isso. Esse ranking do Centro de Liderança Pública, que é uma iniciativa junto com a Economist, também São Paulo ranqueado em primeiro lugar. Então, esses rankings para nós são muito importantes. Aí o número que de fato é a razão de ser da Invest São Paulo são 51 bilhões de reais em 9 anos e um pouquinho de investimentos diretos. 235 projetos e mais de 80 mil empregos diretos gerados. Empregos diretos é aquelas pessoas que vão trabalhar na fábrica. Se a gente contabilizar emprego indireto, por exemplo, na indústria automotiva, alguns cálculos indicam que a cada um emprego direto gera 10 indiretos. Então, vejam o impacto. E a gente vê isso, e aí de fato não há razão de ser, mas é muito emocionante ver uma empresa que vai se instalar, por exemplo, a Honda que se instalou em Tirapina. Alguém conhece onde fica Tirapina? Às vezes tem alguém de Tirapina. Ou a Mercedes que se instalou em Iracemápolis. Alguém conhece Iracemápolis? Pois é. Cidades de 15, 20 mil habitantes receberam um investimento de 100 milhões, 200 milhões. Iracemápolis, por exemplo, essa história é bonita. A Mercedes ia se instalar lá, um empreendimento vultuoso, gigantesco, só que a cidade não tinha bombeiro, não tinha corpo de bombeiro. Qual a solução? Constrói um corpo de bombeiro na cidade. Então é essa infraestrutura, de alguma forma, Você traz o investimento, você força o poder público, você olha, vamos fazer isso porque isso é necessário, não só para a cidade, mas para o investimento. Se vocês não tiverem um corpo de bombeiro, a empresa vai se instalar num município que tem corpo de bombeiro. Então cria o corpo de bombeiro. Então são essas
questões. Aqui, aí isso, na verdade, eu não vou me alongar muito aqui com vocês nessas marcas, mas essas marcas são muito importantes quando a gente está fazendo a nossa mensagem de valor, né? Mostrar essas marcas, empresas grandes, que a equipe da agência tem essa capacidade, né, de atender. Empresas de setores diversos, empresas de grande porte, que realizaram algumas até mais de um investimento com a Invest São Paulo. Eu sugiro que vocês entrem no site da Invest São Paulo, numa área Nossos Clientes, numa aba superior do site, que vocês têm informações sobre cada um desses projetos de investimento, o que foi produzido, qual foi o volume de investimento, qual a cidade, para vocês verem o impacto desse tema de investimentos diretos no dia a dia dessas cidades e dessas populações. Tem que terminar, já indo aqui para o final, com esse reconhecimento, como eu falei também. A Invest São Paulo foi considerada a melhor agência de investimentos do mundo em 2018. Essa taça de campeão do mundo não é todo mundo que gosta, até porque faz um pouquinho de tempo que a gente não ganha ela, quem sabe na próxima, né? Mas o fato é que isso é relevante, não é sempre que isso acontece, não é a primeira vez, a gente espera que não seja a única, mas a Invest São Paulo foi considerada a melhor agência de investimentos do mundo pela FDI Magazine, do grupo Financial Times. Motivo de orgulho aqui, por um trabalho que vem sendo bem feito lá na Invest São Paulo. Referências para leitura e pesquisa. Eu até pensei em alguns textos mais teóricos, professor, confesso, algumas referências, Schumpeter, Baldwin, né, que o professor Markovitch também sempre indica, mas eu acho que aí vocês têm uma fartura de textos, né, para ler sobre esses temas, então eu coloquei mais instituições mais... informações mais práticas, vamos dizer assim, reports, informações sobre a realidade do investimento direto hoje no mundo, né? A UNCTAD, a agência da ONU para o desenvolvimento, tem hoje talvez o grande informe sobre investimento, World Investment Report, tem a edição de 2019 muito completa sobre um panorama geral, o CDE. Não estou puxando a sardinha também, é porque de fato eles têm uma iniciativa muito forte com investimentos, informações, a base de dados, isso não é muito conhecido. A OCDE talvez tenha a maior base de dados econômicos hoje entre as organizações internacionais. É muito rico, eles têm material tanto estatístico, dados, como também material escrito, vamos dizer assim, né? A VAIPA, que é a Associação Mundial de Agências de Investimento. Então, se vocês se interessarem por esse tema de IPAs, recomendo dar uma visitada no site deles. A FDI Intelligence, que é esse braço de inteligência do grupo Financial Times. Para o lado brasileiro, o Bacen, Banco Central do Brasil, informações sobre balança de pagamentos, investimentos diretos. Os dados todos que a gente usa são os dados primários, são os dados do Banco Central. O Banco Central é um pouquinho difícil ali, às vezes, vocês conseguirem acessar os dados, porque é uma visualização não muito friendly, vamos dizer assim, mas vale o esforço, porque vocês podem aprender bastante. O site da Apex Brasil, que é a agência federal, a Invest São Paulo tem uma parceria já desde o início com a Apex, convênios de investimentos, de exportação, é uma entidade importante aqui no nosso ecossistema, vamos dizer assim, de investimentos. A Piesp, que é uma pesquisa de investimentos no estado de São Paulo, então para vocês entenderem um pouco o que é o investimento direto aqui no nosso estado, né? Quais são os setores, quais são as atividades, nesse site vocês vão encontrar. Não está aqui, mas a RENAI, que é a Rede Nacional de Anúncios de Investimentos, que aí dá uma visão global do nosso país. E o site da Invest São Paulo. Eu sempre, quando eu vou, principalmente no interior, às vezes a gente sente que, como a agenda da Invest São Paulo é muito positiva, de investimentos, de boas notícias, eles nos chamam justamente para falar sobre isso. Então, acho que vale aqui também falar para vocês, às vezes as notícias aí no mundo não são sempre necessariamente as notícias que a gente gostaria de ouvir, enfim. E a Invest São Paulo, ela de alguma forma, ela sempre traz boas notícias, ela traz de projetos que deram certo, de iniciativas que estão avançando, temas legais, vamos dizer assim, temas das coisas que estão dando certo, não só no nosso estado, mas no nosso país também. Então, eu acredito que seja isso. Se vocês quiserem, enfim, eu estou à disposição.
Eu acho que eu me alonguei talvez um pouco mais, mas acho que o professor e vocês também vão entender. De fato, fico feliz de ter conseguido transmitir essa mensagem. O professor Marcovitch falou para mim, poxa, o que você pode falar para eles nos próximos 10 anos? Eles estão... Eu falei, poxa, professor, mas não faz muito tempo que eu saí, eu tenho 35, eu não estou tão longe deles, né? Pelo menos quero me ver assim. Mas o que eu acho que eu posso falar aí, eu sei que tem pessoal da Poli, de outras escolas, mas falando pessoal de relações internacionais, talvez, e também esse pessoal que gosta desse tema internacional, duas coisas que eu falaria, que foram coisas que eu busquei desenvolver na minha carreira e que eu ainda busco aprimorar. Flexibilidade. O mundo está mudando muito rápido. Nisso a gente passa por isso também juntos. Nós estamos juntos começando aqui a nossa carreira. Então, essa flexibilidade no trato. O professor falou algumas coisas muito importantes sobre empatia. Parece conversa de quem quer trazer alguma coisa, mas não é importante. Escutem o outro, né? Tentem se colocar no papel do outro. Isso é muito importante em qualquer ambiente de trabalho, em qualquer troca que vocês necessariamente vão ter que fazer na carreira de vocês. E outra coisa que aí eu acho que talvez seja um sentimento que eu não perco a esperança. Independente do que vocês façam, sempre respeitem a esperança dos outros, né? Às vezes a gente vai pensar diferente, mas sempre busque isso, essa luz da esperança. E uma terceira coisa, que aí talvez seria, não uma crítica, mas a nós, pessoal de relações internacionais, a gente tem que lembrar que o Brasil é um dos países mais, historicamente, os países mais fechados do mundo. Então esse tema internacional ele é muito restrito, não é todo mundo que tem acesso a ele. E muitas vezes eu já senti começando a falar, né, lá vem o papo de RI, lá vem o papo de, parece não um nariz empinado, mas uma coisa mais, tentem entender que não é todo mundo que tem essa visão internacional, esse laço internacional. Então eu acho que talvez um pouco, de fato, de estar mais próximo, e aí eu vejo isso muito no meu trabalho, estar próximo ali da realidade, do dia a dia, ver como se dá ali o dia a dia. Olhar, como o professor Milton Santos dizia, né, o olhar global, mas o foco local. Acho que essa frase sintetiza muito do que eu estou tentando dizer. Espero que eu tenha conseguido e não sejam muito duros comigo na discussão que vai seguir. Obrigado.